Para mim é motivo de muita alegria estar aqui com vocês, partilhando da palavra de Deus. Quero agradecer primeiramente ao meu Deus que me salvou, que me trouxe aqui e me deu esta oportunidade rica. E agradecer também a direção desse trabalho, que quando me formou, eu tive duas situações. A primeira eu me alegrei, a segunda eu fiquei nervoso. Mas aqui eu estou, porque eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é poder de Deus para a salvação. Abram comigo, por gentileza, na segunda carta de Pedro. Meus irmãos, eu fui incumbido hoje de pregar sobre as perseguições, as intempéries, os problemas, as dificuldades que tiveram na palavra de Deus para que ela pudesse chegar até nós. E eu escolhi um tema baseado nisso. Quanto vale a sua Bíblia? Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 20 e o 21. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade do homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Meus irmãos, eu quero ler uma frase aqui que eu achei interessante. Quanto mais a pessoa estuda a Bíblia, mais Deus fala com ela, e esta é transformada pelas verdades nela encontradas. A faculdade, ela tem a capacidade de formar o homem. O conhecimento tem a capacidade de formar o homem, mas só a palavra de Deus tem a capacidade de transformar o homem. É além da formação, porque ela atinge aqui, como foi dito, a divisão da alma e espírito. Um pregador comum, ele pode emocionar as pessoas, mas só a palavra de Deus é quem pode ir até a consciência desta pessoa. Meus irmãos, a palavra Bíblia, ela vem do grego biblion, que significa livro ou rolo. A Bíblia é composta por 66 livros, 1.189 capítulos, 31.163 versículos, 773.000 palavras. A palavra de Deus, ou a palavra do Senhor, ela aparece cerca de 1.855 vezes. Mas o que eu quero falar aqui, baseado no texto que lemos, é quando Pedro fala que homens santos de Deus foram inspirados pelo Espírito a escrever. A primeira coisa que eu quero falar aqui é que este livro aqui não contém a palavra de Deus. Este livro aqui é a palavra de Deus. Homens foram inspirados para escrever. E o que significa a palavra inspirados? A palavra inspirada vem de uma palavra grega que quer dizer que vem de theos pneustos, que quer dizer Deus sopra. Ou seja, quando podemos entender, é como se Deus pegasse um instrumento, que no caso seria o homem, e começasse a soprar. Imagina agora um cantor com uma flauta e começasse a tocar um instrumento. Eu imagino Deus na história pegando um instrumento chamado Moisés e escrevendo que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. Eu imagino também Deus pegando um instrumento chamado Paulo, dizendo que o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Eu imagino Deus também pegando um instrumento chamado João e dizendo aqui para todos nessa tarde e para aqueles que hoje estão como crentes, mas antes não eram, que Deus amou o mundo de tal maneira, e porque ele amou, ele mandou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E quando eu começo a pensar em Deus tocando um instrumento, eu começo a imaginar ele tocando um instrumento. Agora ele toca Jó, e Jó começa a escrever dizendo: bem sei eu que tudo podes e que nenhum dos teus pensamentos podem ser frustrados. Deus era, Deus é e Deus pode. Deus era, Deus é e há de vir. Deus é tão grande, meus irmãos, que quando ele quer olhar para a terra, ele se inclina para olhar para baixo. O homem, quando quer olhar para a terra, ele olha para cima. Deus é tão grande que a palavra diz que ele está entronizado nos céus. Deus é tão grande que quando ele quer descansar os pés, aleluia, ele coloca sobre o globo terra. Deus é maior que a terra, Deus é maior que o universo, Deus é maior que a galáxia, Deus é maior que a Via Láctea, Deus é maior que tudo e todos, e ele está aqui presente. Aleluia. Deus, ele é transcendente.
E por ele ser transcendente, ele é intangível. Ele não pode ser alcançado, não pode ser interpretado. Foi cantado, ninguém explica Deus. Por ele ser transcendente, a humanidade não poderia ir até ele. Aí surgem homens dizendo que Deus se esqueceu do mundo. O pecado separou os homens de Deus. Mas eu agradeço a Deus porque ele também é imanente. Transcendente, ele está além. Mas imanente, ele pode ser alcançado pelas nossas orações. Imanente, ele pode ser alcançado pelas nossas orações. E ainda mais, ele se revela até nós por intermédio da palavra. Mas esse livro que está em suas mãos hoje, a qual eu fiz a pergunta, quanto vale? Ele passou por diversos processos durante a história. Primeira coisa, a palavra de Deus, ela tem uma inspiração plenária, ou seja, todos os livros foram inspirados por Deus. Alguém diz, há erros na Bíblia. Aí eu pergunto, me mostra onde? Me mostre onde tem erros na Bíblia, se for o próprio Deus que escreveu. Se for o próprio Deus que pegou aqueles homens e disse, escreva isso aí, porque esta é a minha palavra. E ela também, ela tem uma inspiração verbal, ou seja, todas as vírgulas, todas as palavras estão coerentes. Deus, ele utilizava por meio da palavra, por meio da visão, por meio de sonhos, por meio de revelações, por meio de figura, por meio de várias formas para que essa palavra hoje estivesse escrita. Só que no século I, os apóstolos estão sendo mortos. Ocorre uma perseguição, como aqui foi dita, através do imperador chamado Nero. Nero, ele era um compositor e ele queria se inspirar também. Nero, ele queimou a cidade para que quando a cidade fosse totalmente queimada, ele começasse a se inspirar e começasse a fazer suas poesias, suas canções. Quando o fogo apagou, algumas pessoas sabiam que tinha sido Nero, mas Nero disse, a culpa é dessa seita que tem se levantado, essa seita cristã. Quando Nero fala isso, começou-se a perseguição aos cristãos. Cristãos eram mortos, cristãos eram jogados no Coliseu Romano, cristãos eram degolados. Você quer entender o que é o Evangelho? Imagine um filho seu sendo pego por um imperador e você também sendo pego pelo imperador e jogado no Coliseu para ser morto por um leão por causa da palavra. Imagina você olhar para os apóstolos e saber que todos eles morreram. Aí surge agora um imperador chamado Trajano. Trajano, ele tem um novo sistema de governar. Ele não vai até os cristãos e mata, não. Ele vai através de denúncias. Ele começa a ouvir que os cristãos estavam fazendo um canibalismo. Ele pegou a ceia dos cristãos. A ceia dizia, comer da carne, comer do pão. Aí ele começou a entender que era canibalismo e começou a matar os cristãos. Imagina você se converter ao cristianismo e saber que a qualquer momento sua vida pode ser ceifada. Hoje o que vemos aí é um cristianismo modinha. As pessoas se convertem para ter status, para ter bênção, para ter material. Mas o cristianismo da Bíblia não é esse que está sendo pregado por aí fora. O cristianismo da Bíblia é poder de Deus para a salvação. Os cristãos eram degolados vivos, mas eu quero falar uma coisa aqui, eles não reclamavam. Para ser cristão naquela época não é como hoje. Para ser cristão era aceitar a Jesus e morrer. Sabe quando Jesus disse, vocês são entregues como ovelhas no meio de lobo? Ele estava falando sério. Ele disse, no meio de lobos, vocês estão lá para ser mortos. Sabe quando ele disse, aquele que for fiel até a morte receberá a coroa da vida? Ele também estava falando sério. Muitos morreram. Só que agora é levantado um outro imperador. O imperador que se intitulou Deus, o imperador Domiciano. Ele disse, já que matar não dá certo, porque Inácio de Antioquia, o pai da igreja, disse, quanto mais mata, mais cresce. Mata 10, cresce 20. Mata 20, cresce 50. Ele disse, Domiciano, agora eu vou prender os líderes. Porque uma vez que eles são presos, eles não podem mais propagar o evangelho. Nessa época só havia um apóstolo vivo, mas ainda havia apóstolo São João. Pega esse apóstolo e coloca ele na prisão. Coloca ele numa ilha isolado, porque lá o evangelho não vai se propagar. Coloca ele na ilha de Patmos, prende ele.
porque agora ele não vai conseguir mais pregar o evangelho, coitado. Porque foi lá onde teve a maior revelação, a revelação do passado, a revelação do presente e a revelação do futuro. João, na ilha de Pátimos, estava o seu corpo, mas no céu estava o seu espírito, tendo a revelação que temos hoje. A Bíblia, para chegar na sua mão, passou por diversas coisas. Aí eu pergunto de novo, quanto vale a sua Bíblia? Século IV, surgiu um imperador chamado Constantino. O imperador que disse: eu vou trazer paz. Ele começou a dar status para o crente, ele começou a dar regalias para os crentes, e os crentes agora estão acomodados. Os crentes agora já não oram mais como antes, porque não tem perseguição. Essa foi a pior fase da igreja, porque quando ele faz isso, quando Constantino diz que o cristianismo é a religião oficial do império, aí acontece o comodismo espiritual. Os crentes que antes oravam dia e noite sem cessar, agora eles são convidados a banquetes. Os crentes que antes eram degolados, agora têm status bom e muitas vezes eram pagos para serem crentes. A perseguição acabou. Aí surge a estratégia de Satanás. Não era mais matar os crentes e nem prender, era trazer o mundo para a igreja, para uma vez que o mundo esteja na igreja, as pessoas da igreja se mundanizem. Mas havia uma promessa. Mateus 16:18, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. E essa promessa permeia até os dias de hoje. Em 1400 surgiu um homem chamado John Hus. John Hus, Hus significa ganso em alemão. Ele, pregando o evangelho, a igreja católica privando ele de pregar o evangelho, disse: se você continuar pregando, você vai ser queimado. John Hus disse: tudo bem, se for por Cristo, o morrer é lucro. Pegaram John Hus, colocaram ele num certo local e começaram a tocar fogo. Eu imagino alguém dizendo: quais são suas últimas palavras? Ele olha e diz: minhas últimas palavras é uma profecia. Vocês podem matar o Hus, o ganso, mas daqui a 100 anos Deus vai levantar um cisne que vocês não poderão queimar. Passou 100 anos. No castelo de Wittenberg tem um homem chamado Martinho Lutero, o cisne. Ele pega 95 teses, coloca na igreja e martela, como quem diz: Deus está tratando da igreja. Deus começa a pegar a igreja e trazer as suas origens. A perseguição começou mais forte agora, porque a igreja católica detinha todo o poder, poder até maior que os reis. Mas Martinho Lutero foi conduzido à dieta de Worms, um debate, um julgamento, pelo qual eles tentaram convencê-lo de desistir. Ô Lutero, é mais fácil tu desistir, porque se tu desiste, tua vida é poupada. Lutero foi para o debate no primeiro dia, foi humilhado, me pergunta a expressão, mas no segundo ele passou a noite orando. Quando ele passou a noite orando, ele chegou de manhãzinha no debate. Disseram: você revoga suas obras? Você desiste de tudo, Lutero? Ele disse: se me convencerem pelas escrituras, e não por esses concílios e cardeais que tantas vezes se contradizem. Se me convencerem pela palavra, eu desisto e revogo. Lutero venceu. Só que agora tentaram matar Lutero. Peraí, mas tinha uma promessa. A igreja católica não poderia matar Lutero. O evangelho agora, ele tem uma outra liberdade. Wycliffe na Inglaterra traduziu a Bíblia, Lutero traduziu para o alemão, e houve várias traduções da Bíblia até chegar ao dia de hoje. Porém, não parou aí. No século 17, se não me falha a memória, surgiram vários homens, como Jonathan Edwards. Jonathan Edwards, quando ele começou a ler a Bíblia, ele teve uma revelação tão plena de Deus que ele sacrificou pelo menos 13 horas do seu dia para Deus todos os dias. Quando ele teve a plena revelação de Deus, ele começava a pregar.
Só que teve um dia que ele passou 3 dias e 3 noites sem comer e sem beber nada. Ele só começou a ler e orar, ler e orar. Quando ele foi pregar, as pessoas diziam: o rosto dele parece de um anjo. Meus irmãos, por que a gente não busca algo desse para os dias de hoje? O Evangelho é poder de Deus para a salvação. O rosto dele era como de um anjo. Quando ele começou a pregar, as pessoas diziam: Senhor Edwards, pare, porque estão me sentindo o fogo do inferno. Pregamos muito o amor de Deus, mas é a sua justiça também. Porque se o ímpio morrer e nós não o advertimos, o sangue do ímpio corre para nós. Temos que pregar amor e justiça, porque se o ímpio morre, para onde ele vai? E você, meu irmão, que está ouvindo por aí, você diz: eu não consigo vencer o pecado, não consigo me libertar. Não é você que vence o pecado e nem você se liberta. É através do poder do Evangelho que liberta, que cura, que salva, que batiza, que transforma, que ajuda, que acalenta, que consola, que nos transforma, que nos muda, que ilumina, que guia, que salva, que batiza, que leva o homem ao céu. É o caminho, é a verdade, é a vida, é a palavra de Deus, é o poder de Deus. É através do Evangelho que liberta o homem e o leva ao céu. Aleluia! Deus tocou o instrumento. Quando Deus tocou o instrumento, Ele disse: as portas do inferno não prevalecerão contra quem? Eu e você. E Ele disse: eu vou para o céu, mas eu vou voltar. E ele disse: quando eu voltar, eu vou pegar vocês e vou levar para lá também. O Evangelho de Deus é poder. É por isso que eu não consigo entender porque as pessoas vão buscar simplesmente bênçãos materiais, quando a gente pode encontrar a maior bênção que existe. É poder morar com Ele e olhar nos seus olhos, e Ele chegar até nós e disser: ei, vem cá para enxugar todas as lágrimas. É algumas não, são todas as lágrimas. Nem mais haverá morte, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas, e reinaremos com Ele para sempre, com o nosso Deus, a quem chamamos hoje de o amor da nossa vida. E que Deus abençoe a todos. Amém. Aleluia, glória a Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor.